vai abrir a tua Bíblia lá em livro de Marcos, capítulo 4, 35. Marcos 4, 35. Amém? Livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Acharam? Quem achou, diga graças a Deus. Coloca a tua mão sobre a Bíblia e diga: Senhor Jesus, meu coração está pronto e aberto. Tem liberdade para falar comigo e trabalhar sobre a minha vida, de maneira, Deus, que eu aprenda e seja abençoado em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Amém? Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. Jesus ele entrega aos discípulos uma missão para eles. A Bíblia diz que já era tarde e ele fala para eles: passemos para outra margem, para o outro lado. Por mais que alguma coisa na tua vida já pareça estar em estágio avançado, por mais que você, passando por alguma luta, adversidade, você já está no momento complicado da tua vida, você precisa entender que para Deus sempre tem jeito. Pastor, mas agora eu já estou de idade. Ele falou: sendo já tarde, passemos para outra margem. Pastor, mas eu já perdi. Mas Ele te dá essa mesma direção. Passe para o outro lado. Amém? E como que eu faço isso, pastor? De que forma que eu faço isso? Salmo 118, o versículo 17. O salmista, ele toma uma posição. E essa posição que ele toma, ele é muito categórico no que ele diz para Deus. Amém? Posso ler? Ele fala assim, ó: não morrerei, mas viverei, e contarei o quê? As obras do Senhor. Pelo que você consegue perceber, ele estava diante da morte, diante de uma situação difícil, complicada. E o que parecia realmente ser o mais certeiro para o momento era que ele morresse. E se você olhar para Davi, quando falamos de Davi, Davi esteve diante de um urso, diante de um leão. O rei Davi, ele esteve muitas vezes em fuga do próprio rei Saul, quando ele de alguma forma perseguiu. Uma vez ele teve que ir para uma caverna, ficar escondido numa caverna, até que Deus desse a direção, porque o Saul estava perseguindo ele. A Bíblia conta que algumas vezes o Saul tentou encravar Davi. Mas eu ainda acredito que isso daqui foi no momento mais grave, porque teve vezes que Davi foi perseguido até pelo próprio filho. E a Bíblia diz que teve uma vez que Davi, ele foge de noite, o rei Davi foge descalço, sem nada, como se fosse um andarilho, porque o próprio filho queria tirar a vida dele. Então a gente está falando de um homem que esteve muitas vezes diante de situações complicadas. Só que mesmo estando diante dessas adversidades, Davi lhe diz: não morrerei, mas o quê? Viverei. E contarei o quê? As obras do Senhor. A posição que Deus espera que você faça, mesmo que você esteja diante da morte, a postura dele é que você passe para o outro lado, que você tome uma posição, que você se posicione diante daquilo que você tiver em direção e acordo com a palavra de Deus. E não é o que nós fazemos. A maioria das vezes, quando alguém está diante de uma luta, a tendência que ela faz é ela primeiro entrar em desespero. Primeiro vem aquela negação na vida da pessoa: não é possível que eu estou passando por isso. E depois vem a aceitação. E chega um momento que a pessoa ela começa a viver aquele marasmo.
Amém? Só que biblicamente Deus está dizendo que não é assim. Eu preciso tomar uma atitude, eu preciso me posicionar. E como que eu vou fazer isso? Dessa mesma forma, colocando no meu coração aquilo que realmente eu quero alcançar. Amém? E não aquilo que a vida, ela de alguma forma joga sobre mim. Porque a grande verdade é essa: vai vir coisas, vão vir lutas, vão vir adversidades, mas o que vai fazer diferença diante de Deus é a posição que você coloca na tua vida. Romanos capítulo 12, versículo 2, na segunda-feira ainda falávamos disso aqui. Romanos 12, versículo de número 2. Romanos 12, 2. Uma coisa muito interessante nessa passagem, a gente nunca observa muito isso. Só que Deus, Ele mostra nessa passagem a condição para você viver o que Deus tem para a tua vida. Ele passa aqui a condição que você tem que ter. Amém? Acharam? E não vos o quê? Conformeis. O que é conformar? Quando você vai comprar um sapatinho, o que você faz? Você vai lá, escolhe um tamanho, não é? Aí você enfia no pezinho. Não é desse jeito? Aí você testa, se não apertar, se não doer, aí você conformou ele nos seus pés, ou seja, ficou agradável. Não é desse jeito? Se apertar de alguma forma, ele não conformou, concorda comigo? Não deu certo. E às vezes, diante das lutas, nós temos essa tendência a se conformar. Você vai no médico, ele fala para você, é câncer, não tem cura. E você fala, e agora? Não tem o que fazer. Alguns já voltam dizendo, eu vou morrer, não sei o que vai ser da minha vida, não sei o que vai acontecer comigo agora. Você já está o quê? Conformado. É verdade ou não é? E tudo que você tiver conformado, Deus não vai intervir. Como assim, pastor? Se eu estou numa situação difícil, mas para mim está bom, por que Deus vai intervir? Deus não vai intervir. Deus vai te deixar à vontade. O missionário, ele conta que ele teve um período da vida dele que ele precisou de usar óculos. Ele continuou usando, enquanto não foi liberado pelo médico. Mas ele dizia que todas as vezes ele olhava para os óculos dele e falava, maldito, eu preciso de você. Então eu estou te usando, mas eu vou me ver livre de você. E ele diz que fazia isso todas as vezes que ele pegava o óculos. Alguns momentos ele tirava o óculos para limpar, ele olhava para o óculos e ele amaldiçoava o óculos. O que ele estava fazendo, igreja? Ele estava não se conformando com aquilo ali. Mesmo sendo obrigado a usar pelas circunstâncias que ele estava passando, mas ele rejeitava aquilo ali. Então cada vez que ele poderia, ele tinha oportunidade, ele ia lá e amaldiçoava. Ele repreendia aquilo ali. E o que eu preciso de fazer na minha vida não é diferente. Se eu estiver usando um remédio para alguma coisa, eu uso, mas eu tenho que falar, espera um pouquinho, maldito, eu vou me ver livre de você. Eu não aceito você na minha vida, eu não aceito essa dependência. Assim é com aquele vício, com aquela maldição, assim é naquela situação adversa que acontece dentro da tua casa, no teu casamento, no teu relacionamento. Quando algumas coisas dão errado, algumas coisas não vão para frente, o que você tinha que fazer? Olhar para aquela situação, chamar a existência da bênção e dizer, eu não aceito isso na minha vida. Essa é a postura que Deus espera que você tenha. Mas por quê, pastor? Aí ele diz, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Olha o que ele diz lá, para que experimenteis o quê? Qual seja a boa, agradável e... Você percebe que você só vai experimentar o que Deus tem para você? Você percebeu que você só vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus após essa atitude? Ele está dizendo para você que não vai acontecer antes. Antes de alguém não se conformar com algo, a vontade de Deus ela não vai se cumprir na tua vida. Mas ou seja, a vontade de Jesus foi que quando ele morresse no Calvário,
Ele trouxesse sobre você uma liberdade espiritual. Ou seja, essa é a vontade de Deus. Mas essa liberdade só vai acontecer se eu não me conformar. Existe pessoas dentro da igreja que ela vai começar a vida dela e ela vai passar toda a vida dela e Deus não vai poder fazer algo na vida dela. E ela vai perguntar, mas por que Deus não fez? Um dia Deus vai dizer para ela, porque você se conformou com aquilo ali. Deus trabalha aonde você não se conforma. Amém, igreja? O que o salmista falou diante da morte? Não morrerei. Ele se conformou com a morte? Não. O rei Ezequias, quando o profeta falou, você vai morrer, ele se conformou com a morte? Ele vira o rosto para a parede e começa a chorar. E ele vai lembrando a Deus, ou seja, não havia se conformado com aquilo ali. Agora, quando você pega alguns homens da Bíblia que fracassaram, foram pessoas que receberam a má notícia e ele simplesmente se conformou com aquilo ali, aceitou. Tudo que você aceitar na tua vida, Deus não vai mudar. Pastor, eu tô doente. E você fala, não, acontece, chega uma certa idade, acontece isso. Deus vai deixar. Você vai ser um crente, vai ser doente, vai glorificar a Deus, vai chamar a existência do nome dEle, mas Deus não vai intervir. Não é eu que estou falando isso, está escrito ali. Não vos conformeis, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, se eu me conformar, eu nunca vou conhecer aquilo que Deus tem de bom. Tem um livro que ele fala que o bom é inimigo do ótimo. Todo mundo que olha para alguma situação e você fala, tá bom, você não vai chegar no ótimo. E é a verdade. Quando as pessoas fazem algo por você ou para você, e você fala que tá bom, ela fala, se tá bom, então, amém? Ela para, não é assim? Mas se você vira para aquilo que não tá bom, e fala que não tá bom, você pode ter certeza, vão tentar melhorar aquilo ali. Aquilo na tua vida que Deus ainda não mudou, é porque você se conformou, porque você aceitou. O missionário hoje não usa óculos, mas isso é fruto dele não ter se conformado. Na tua vida, aquilo que você quer, o que vai mudar na tua vida vai começar com isso. A partir do momento que você entende a palavra, você recebeu o entendimento, espera um pouquinho, eu não posso me conformar, e você coloca isso por prática, aí Deus vai começar a se mover na tua vida. Aí Ele vai começar a trazer essa diferença para você. Diga graças a Deus. Volta no Salmo 118, 17. Olha o que Davi mesmo falou. Volta no 16, volta um versículo ali. Ele fala assim ainda antes, ó. A destra do Senhor se exalta. A destra do Senhor faz o quê? Proezas. Se a destra de Deus fizesse proezas sem eu tiver nenhuma atitude, por que Davi então declararia que não morreria? Amém? O que ele está dizendo é exatamente isso. Deus, Ele é poderoso, Ele tem capacidade, Ele vai fazer, mas Ele só vai fazer a partir do momento que você olha para aquela situação e você diz, eu não me conformo, eu não aceito isso na minha vida. O dia que você decide não aceitar, você vai conhecer um Deus diferente. Qualquer pessoa que ela chegou a algum lugar na vida dela, ela vai ter um momento que ela vai contar para você que ela entrou ali numa batalha espiritual, e naquela batalha espiritual ela confrontou a adversidade que ela tinha. Algumas vezes você vai ter que confrontar aquilo que você está passando. Algumas vezes você vai ter que olhar no lugar que você está vivendo, dentro da tua casa, e falar, isso eu não quero para a minha vida. Isso eu não aceito. A tua vida começa a mudar aí. Quando você olha para a tua vida que está estagnada, estacionada, e você fala, espera um pouquinho, eu não posso continuar desse jeito, estou começando a dormir o sono da morte. Tem gente que dorme isso. Você começa a aceitar, a Bíblia até diz isso, a Bíblia diz que você começa a cruzar os braços, aí você encosta, aí você cochila, e a Bíblia diz que assim vem o ladrão. Aí ele fala assim,
logo, logo você empobrece. A pobreza vem como ladrão da noite. Porque você começa a sentir aquele calor, não é? Você vai ficando acomodado. E quanto menos você imagina, a vida passou. Aí você olha para trás e você fala assim, puxa vida. Você tinha sonhos, você tinha desejo, você tinha vontade. Você queria levar a tua família à presença de Deus. Mas no vacilo, você dormiu. 17. O salmista daí diz, não morrerei, mas o quê? Viverei. E olha o que ele fala, e contarei o quê? Mas por que ele contaria as obras de Deus? Porque ele havia descoberto que a mão de Deus faz proeza. Você sabe que a mão de Deus faz proeza. Transforma agora o teu entendimento. Não aceita mais isso. Coloca a partir de hoje no teu coração, eu vou viver aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso viver. Coloca isso dentro de você. Eu vou ter aquilo que a palavra de Deus diz que é direito meu. E vou alcançar tudo que Deus me garante. Amém, igreja? Versículo seguinte, 18. O Senhor me castigou muito. Olha lá. É o jeito dele citar ali, mas ele diz, ó. Mas não me entregou à morte. Ou seja, jamais Deus vai te entregar ao fracasso, a não ser que você aceitar. Amém? Ele dizia, sofri muito no caminho. Amém? Mas ele estava dizendo, mas a morte não chegou. E o que ele havia rejeitado? Somente a morte, não foi? Não morrerei mais. Se ele tivesse rejeitado o sofrimento, será que ele teria sofrido? Você só vai se livrar na tua vida daquilo que você não se conformar. Diga graças a Deus. Volta lá em Marcos 4:35. Naquele dia, sendo já tarde, disse o quê? Passemos para a outra margem. Quando Jesus fala isso, a Bíblia diz que Jesus ele sobe, vai para uma polpa do barco, ele dorme ali. No caminho uma tempestade se levanta. Mas eu aprendi uma coisa. Todas as vezes que você decide fazer algo pela tua vida, você decide fazer alguma coisa benéfica para a tua vida, tempestades vão se levantar. E vai. Se você estiver naquele marasmo, aceitar tudo, as coisas ficam bem. Mas na hora que você decide, não, eu não quero mais isso, eu quero viver diferente, eu quero a minha cura. Satanás se levanta e vai se levantar. Amém? Tempestades vão surgir, mas tudo isso, irmão, vai cair por terra. O que Jesus fala ao teu coração, o entendimento que Ele te dá, vai ter que se cumprir na tua vida. Pastor, Deus falou no meu coração que eu vou ver a minha casa liberta. Pode passar o inferno até ali, mas a sua casa vai se libertar. Se Deus falou no teu coração, você pode ter certeza. Deus colocou no teu coração alegria, diz que você vai vencer naquela área que você quer. Irmão, você pode passar até por humilhações, por situações complicadas. E vai passar muito, porque o diabo vai tentar fazer você parar. Mas se você não se conformar, você pode ter certeza. Você vai chegar onde Deus falou. Amém? A ordem de Jesus sempre vai se cumprir. Propõe hoje no teu coração, eu vou passar para o outro lado, eu vou alcançar aquilo que Deus tem para mim. Amém? Ah, mas já é tarde. Aí que está no bom. Deus é especialista em fazer milagres. Amém? É quando as coisas estão tarde, quando não tem mais jeito, é quando já acabou. É aí que Deus trabalha. Vamos orar? Coloque-se de pé. Fala para quem está do teu ladinho aí, não se conforme. Amém? Quando você faz um bolinho, você conforma ele, não é? Não seja como aquele bolinho, não se conforme. Feche os seus olhos, eleva seu pensamento até a presença de Deus. Soberano Deus e Pai eterno, nós aprendemos hoje, meu Deus, que a tua mão faz proeza, Pai. E o salmista, ele dizia, Jesus, eu não morrerei, mas eu viverei. Alguém está orando agora e dizendo, Jesus, eu não vou fracassar. Alguém está dizendo agora, Jesus, eu não vou
permitir que o fracasso tome conta da minha família. Alguém está dizendo: Deus, eu não vou me entregar a essa doença, essa enfermidade. Alguém está dizendo dentro do coração: Jesus, eu não vou permitir que Satanás, ele de alguma forma destrua a minha família, o meu lar, a minha casa, mas eu vou combater. Pai, tem alguém orando agora. Tem alguém dizendo agora: Jesus, trabalha dentro da minha casa. Jesus, alcança meus filhos. Alguém está orando agora e dizendo: Pai, cubra minha família com a tua bênção, cubra minha casa com a tua bênção. Jesus, eu consagro esse manto agora. Eu peço que o seu poder venha sobre ele, Pai. E quando passarmos o manto sobre este povo, Pai, o inimigo vai cair por terra. E como diz o próprio salmista: não morrerei, mas viverei. Não vou fracassar, mas vou triunfar. Alguém vai estar dizendo: Deus, a minha casa não vai cair, mas vai se levantar. O mal não vai chegar na minha vida, mas a bênção do Senhor. Ah, meu Deus, então abençoe a cada um que está orando, clamando agora. E eu me revolto nesse momento contra todo o inferno, dizendo: Satanás maldito, você que levou essa pessoa ao conformismo, você colocou essa pessoa naquele marasmo. Ah, meu Deus, ela começou a aceitar. O médico falou que não tem cura, ela aceitou. Alguém disse para ela que não tinha jeito, meu Deus, e ela se conformou com aquilo ali. Alguém falou para ela que era impossível e ela começou a dizer que é impossível. Ah, mas eu me revolto agora contra todo o mal e eu digo: Satanás, vai saindo agora da vida dela, da vida dele, vai pegando aquilo que você colocou contra esta vida, e em nome de Jesus começa a sair daí agora. Isso, cadê a voz daquele que não se conforma? Cadê a oração daquela mulher que não se conforma? Olha para a tua vida agora, minha irmã, olha para a tua vida agora, meu irmão, e vai dizendo: sai, demônio, solta minha casa agora, sai daí, vício. Meu Deus, aquela pessoa, Pai, que está sendo escravizada pelo cigarro, está sendo escravizado pelo narguilé, ah, meu Deus, está sendo escravizado por um vício de bebida, do cigarro, do crack, da maconha, da cocaína. Aquele neto, meu Deus, que está perdido. Aquela pessoa, meu Deus, que ela está sendo cada dia mais assediado por aquele demônio do suicídio. Na mente dela, Jesus, o pensamento de morte, de destruição. Mas eu quebro agora esse domínio. Estou dizendo: bata em retirada. Vai saindo agora de dentro daquela casa. Meu Deus, essa pessoa que ela já está decepcionada, ela olha para a casa dela, meu Deus, uma sensação de vazio, uma sensação de que as coisas não vão dar certo. Mas eu amarro agora, eu lanço fora, eu digo: maldito, solta a vida financeira dela, solta a casa dela, solta o casamento dela, tira as garras daí, amarração. Meu Deus, essa pessoa veio para vencer, ela crê no Senhor, ela colocou a vida dela no teu altar, então a sua mão tem que operar na vida dela, o teu poder vai transformar a história dela. Então queima agora, Jesus, vai queimando totalmente agora, arrancando toda a força do mal. Eu ordeno agora que toda maldição sai, sai e sai, em o nome de Jesus. Meu Deus, a declaração agora de todos é como a do salmista, Pai. Ele está dizendo: Deus, eu não vou padecer, eu não vou sofrer, eu não vou me conformar. Alguém está dizendo: Jesus, entra na minha casa agora, toca na minha família. Tem alguém orando talvez dizendo: Jesus, toca na minha mãe, tira ela daquele leito da enfermidade. Alguém está pedindo agora: Jesus, cure, Jesus, aquele pai. Coloca as tuas mãos, meu Deus, sobre esse casamento destruído, esse relacionamento, meu Deus, que ela até diz: já é tarde, mas o Senhor diz: passemos para outra margem. Meu Deus, a pessoa está passando por um outro lado agora, ela está mudando a maneira de enxergar, de pensar, de ver essa situação. Jesus, ela está vendo o filho dela liberto, livre dessas maldições, ó Pai.
Ela está vendo a casa dela transformada e ela está dizendo: Deus, a minha casa é do Senhor, o meu lar é do Senhor. Abençoa, Jesus, que o teu poder transforme todos que aqui estão, e que a bênção do Senhor, Pai, esteja sobre a casa delas, em nome de Jesus. E você diga: assim seja, para a graça